Boa noite a todos. Vamos iniciar nessa noite de hoje, pegando uma carona aí na introdução do Luciano. Cumprimentar a todas as mães presentes, especialmente a minha, minha irmã. Cumprimentar a vocês, que disseram em algum momento de suas vidas um sim à vida. E vamos mentalizar as mães que permanecem no plano espiritual, desencarnadas, mas não esquecidas nos nossos pensamentos. O tema de hoje tratará de relações familiares e adolescência. Essa tão difícil fase em que o nosso espírito se encontra. E no caso, daquelas que se tornam mães e pais, o grande desafio que para nós é auxiliarmos os nossos filhos dentro desses caminhos importantes que essa situação reencarnatória proporciona a cada um de nós. Família, ela é o berço, ela é o centro das renovadoras oportunidades que um espírito tem. No livro Consolador, na questão 175, Emmanuel vai nos esclarecer através da seguinte pergunta: o Instituto da Família é organizado no plano espiritual antes de projetar-se à Terra? E ele nos responde: o colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Em seus laços reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. E continua aqui: é nas dificuldades provadas em comum, nas dores e nas experiências recebidas na mesma estrada de evolução redentora, que se olvidam as amarguras do passado longínquo, transformando-se todos os sentimentos inferiores em expressões regeneradas e santificantes. Se sim, esse contrato que nós firmamos anteriormente com os nossos familiares se deu no plano espiritual, num acordo amoroso entre as partes, ou que não seja ainda amoroso, proponente a ser um acordo amoroso. Muitos de nós aqui vêm em condição simpática uns em relação aos outros, mas não é somente desta forma que essa organização familiar se dará. Nós também temos as chances de, através da lei divina amorosa, resgatarmos laços com antigos desafetos, em possibilidades sempre renovadoras, e na esperança firmes, assim pensamos, de nos reconectarmos a esses espíritos de uma forma mais leve, de uma forma mais tranquila, mostrando nessas oportunidades que devemos pensar aqui, que não são fixas. Nós não retornamos sempre como mães ou como filhos, nem mesmo dentro do próprio sexo. É que na grandeza de Deus, Ele nos permite experimentar a força do amor incondicional em todas as formas que o amor possa ser possível ser exercido e sentido.
Então, ora eu venho para amar meu semelhante como filho, ora eu venho para amar meu semelhante como esposo, ora eu venho para amar meu semelhante como amigo. E nessa grandeza, nós vamos conseguindo tecer mentalmente a ideia de que o amor incondicional seja isso. Toda a sorte de bons sentimentos, de bem-querer, do esquecimento de nós mesmos, tão fixados, né, nas nossas origens ainda tão egoístas, de reservar dentro de nós espaços ao longo de séculos e séculos e milênios, quiçá, oportunidades de nós vivermos o amor em sua plenitude. Na questão 583 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos da codificação qual é para o espírito a utilidade de passar pelo estado da infância, entendendo que a infância é o primeiro estágio de desenvolvimento nosso aqui na Terra. O espírito, se encarnado para se aperfeiçoar, é mais acessível durante esse período às impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir todos aqueles que estão encarregados da sua educação. E aí nós vamos adentrando numa outra nuance da importância das relações familiares para o resgate e para os processos evolutivos que cada espírito precisa para que ele se torne um pouquinho melhor em cada oportunidade. E quando aqui Kardec diz todos, vamos pensar na esfera familiar de uma maneira em geral, como pais, como avós, como irmãos, como tios, todos nós que estamos circundados, né, uns pelos outros, na tarefa recíproca, numa tarefa de troca importante de aperfeiçoamento. E é ali na infância, né, que nós vemos isso bem no Evangelho segundo o Espiritismo, que as feições dos bebês, a necessidade na qual a dependência que o indivíduo tem em relação ao outro, favorece dentro daquele espírito velho, aquele espírito antigo que habitam as crianças, com aquelas impressões, com aquelas inclinações naturais, e num apagamento temporário de todas essas impressões que nós já trazemos, a possibilidade real e afrouxada daquele espírito poder ser mais sensível àquilo que a família precisa e se propõe a fazer, que é a introdução dos valores, são os ensinos, são os cuidados dos mais simples no dia a dia, a incrustar na mente daquele espírito que está totalmente aberto às impressões de bons valores, de boas condutas, de muito daquilo que nós também recebemos de quem veio antes. Mas aí vem a pergunta, né? Na próxima fase da vida que sucede à infância e que é para nós os pais e para muitos dos que estão aqui que já ultrapassaram, né, essa fase, a grande dificuldade das crises existentes na adolescência. E aí vem uma reflexão importante para nós. Enquanto na infância há o abafamento das nossas impressões, das nossas tendências anteriores, na adolescência há essa exacerbação daquilo tudo que eu já fui. E é por isso que esse meu velho eu
quando ele começa a emergir, quando eu na minha infância, apesar de estar muito mais próxima do plano espiritual, né, já que estou recém-chegado de lá, eu perco isso e na adolescência essas crises, que não se classificam só em crises biológicas, na transformação que o nosso corpo recebe através de hormônios, né, daquele encharcamento de novas emoções, mas o nosso espírito começa a despertar no nosso velho eu. E ali existe o choque entre as gerações e as dificuldades que muitos de nós, num outro momento, passamos em nossas vidas e vamos recebendo essas dificuldades nas interações, na busca desses ajustes. E a mão reguladora da família vem aqui com peso firme, ou pelo menos assim deveria ser, para que ajudasse esse espírito nessa fase transitória, em que em pouco tempo depois ele vai precisar assumir a sua vida integralmente. É que nós precisamos, como família, como educadores, como pais, como tios, como irmãos, auxiliar esse espírito nesse processo transitório que com o tempo ameniza, se acalma, se estrutura de uma forma melhor. Alguns autores, né, dentro da psicologia falam sobre uma espécie de humilhação psicológica que o espírito, nessa fase de transição, ele vai sofrendo, né, no sentido de ter que se submeter a algo pelo qual ele ainda não é capaz de responder por si só, ao mesmo tempo que nós ainda em algum momento infantilizamos os nossos queridos novatos nessa nova experiência da Terra. E aí eu puxo das teorias sistêmicas, do que eu tenho estudado com as constelações familiares, quão importante tem sido a bagagem familiar naquilo que eu e você vamos desenvolvendo em todas as esferas da nossa vida, porque tudo que a gente recruta lá no nosso berço tem uma repercussão em todas as relações da nossa vida, seja nos relacionamentos afetivos, seja na nossa profissão, seja em qualquer lugar no qual nós estejamos inseridos. E um dos pilares, né, que são três, um dos grandes pilares que a constelação nos traz é a questão do pertencimento. E esse ninguém nos tira, porque uma vez que eu estou introduzido num círculo familiar, eu ali pertenço. Vivo ou morto, conhecido ou desconhecido, ali eu faço parte. E um segundo, mas não menos importante pilar, é o pilar da hierarquia, que faz com que eu e você, ao longo das nossas vidas, nós estejamos acima ou abaixo de alguém. Então, perante os que me antecederam, eu ainda sou pequena, e no reconhecimento e no respeito a essas esferas maiores, diante da vida no presente e no futuro, quando eu já trago para o mundo a minha descendência, eu já começo a me tornar grande perante aqueles que me descendem. Em nenhum minuto sequer vocês duvidem da força que a hierarquia, bem direcionada, ela traz de benefícios para as nossas vidas. E não é no sentido, meus caros, de pensar que eu preciso necessariamente repetir exatamente como foi feito comigo. É preciso entender, e já dentro da adolescência isso é mais fácil de ver, que nós vamos começar a desobedecer algumas coisas.
mas sem nos esquecermos que essa desobediência, ela precisa ser respeitosa, sempre respeitosa. Então, querem um exemplo? Numa educação em que talvez houve uma certa rigidez, eu tenho por direito, a possibilidade de educar de um jeito menos rígido. Mas se eu faço isso acusando a minha ascendência, me sentindo melhor, eu tenho prejuízo. Se eu faço isso respeitando as possibilidades que aqueles que vieram antes de mim sofreram, aos tipos de ensinamentos que eles tiveram, e sobretudo, ser grata pelo muito que eu já recebi, que vai muito além de ter recebido a vida, e cada pai aqui, cada um de nós tem a certeza, e eu vou falar que é certeza, que nós recebemos dos nossos pais muito mais do que a vida que eles nos deram, cuidados, conforto, acesso a inúmeras possibilidades, mesmo nas repreensões, nós só ganhamos. E isso é motivo suficiente para que nós nos sintamos gratos, muito gratos, pelo muito que recebemos. E isso faz com que nós mudemos a nossa maneira de ver o mundo, as organizações familiares, nestes tempos sombrios em que nós vemos, né, com dificuldade, o enfraquecimento da família, né? E é aí que na questão 775 de O Livro dos Espíritos, nós recentemente estudamos aqui, né, Luciana, a Lei de Sociedade. E a Lei de Sociedade nos diz o quê? Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços familiares? Kardec nos responde: uma recrudescência do egoísmo, um aprofundamento do egoísmo, uma exacerbação do egoísmo, porque é dentro dessas relações, no cerne do lar, aonde a sociedade tem sua base, é que nós vamos aprendendo essas leis de hierarquia, vamos aprendendo que nós precisamos uns dos outros, vamos aprendendo que não somos autossuficientes, que somos o mamífero mais dependente que existe, embora nos consideremos o mais inteligente. Então, né, com a organicidade que o Kardec trouxe para nós das leis morais, está previsto que progredir se dará somente em sociedade, baseado nas nossas relações familiares. Então, antes da gente pensar, né, que esses assuntos, que essa temática, ela está démodé, que ela não tem sua importância, que em muitos momentos nós excluímos, ora os homens da nossa vida, se eles falharam, ora as mulheres da nossa vida, o decréscimo é nosso. Porque para eu estar aqui, para você estar aqui, nós precisamos dos dois, do pai e da mãe. Nós precisamos das duas figuras. Então, ter uma posição excludente faz com que nós percamos, que isso enfraqueça os laços familiares e a desordem e o egoísmo assumam os lugares desnecessários no nosso processo evolutivo. No campo sociológico,
Existem aqueles estudos que nos mostram sobre as gerações e como elas se estabeleceram como tal. E brevemente, até chegar na geração Z, que são os nossos adolescentes, eu vou falar um pouquinho de cada uma para vocês. A geração tradicional, muito provavelmente, nós não vamos ver tantos membros aqui mais no plano físico. São as pessoas mais antigas, os que já estão mais velhos. Pensando na minha existência, a próxima geração é uma geração do pós-guerra, estariam meus pais, a geração baby boomer, a geração que veio do pós-guerra para estruturar as nossas sociedades com o compromisso de repovoar a terra que perdeu muitos de seus membros. A geração baby boomer deu origem à minha geração, que é a geração X, em que nós buscamos, a partir de tudo que a geração baby boomer se propôs a fazer, que ainda estávamos num quadro de instabilidade, buscar estabilidade. Então, para nós as lições eram: estudem, tenham um bom emprego, construam sua casa, alicerce a sua vida material, para dar suporte para o que virá. Lembrando aqui que cada geração, já que é um processo evolutivo, tem o compromisso, e é natural o processo, que venham diferentes novidades dentro de cada geração. A próxima geração é a geração Y, já perto dos anos 2000, uma geração muito mais tecnológica do que foi a minha, uma geração que esse domínio material, ele se tornou mais forte e mais acessível, já que a vida tinha melhorado. E a próxima geração, que é a que nós vamos tratar agora, a geração dos nossos adolescentes e alguém um pouco mais velho, vamos pensar assim, é a geração que é excessivamente tecnológica, autocentrada, impulsiva, ultrassensível. Eles são incapazes de viver sem o celular na mão. Eu não sei a experiência de vocês, muitos aqui, professores, médicos, eu no consultório, se porventura atendo um adolescente no meio da sessão, eu fico esperando, porque eles não conseguem viver sem um recurso tecnológico em mãos. E nesse sentido, eu não quero aqui dizer que eles não sejam bons. Eles são a promessa, o que nós estamos aguardando para fazer rodar a roda da vida e girar esse processo regenerador que o nosso planeta tem e precisa deles. Mas para que não haja esses extremos, esses excessos, cabe a nós, como família, auxiliar, regular, trazer o entendimento de que sim, as tecnologias estão aí, mas eles ficam tão certos de que aquele mundo de informações que eles têm revertem-se necessariamente em conhecimento, e isso não é verdade. Informação não é necessariamente um conhecimento sólido, seguro. Mas ao toque de segundos, o Dr. Google mostra muita coisa que nem sempre é tão boa assim. E cabe a nós essa filtragem. Cabe a nós trazer para eles essa possibilidade de serem mais fortes, de serem mais firmes. Algo que muito me preocupa é uma geração extremamente medicada
infelizmente, muito medicada, com medicamentos pesados. Estão todos muito desatentos, muito hiperativos. E muitas vezes não é necessariamente pelo curso de um transtorno mental que muitas vezes ele vai aflorar na adolescência e início de idade adulta. Isso aí, né? Eu tô falando aqui porque o meu celular tá ali atrás. Isso nos agita, excita pelo excesso de tudo que tem. Então, preocupa nós todos aqui, como pais, avós, educadores, como que é difícil e desafiador. Mas o quanto eu digo para vocês, que aí nós vamos entrar já num processo importante que cabe a nós aqui como família, trazer uma sustentação de base que são os conhecimentos espirituais. Eu assisti uma palestra belíssima do Haroldo Dutra, em que ele traz, né, bem a grosso modo, ele fala o que o mundo se constitui: Deus, espíritos, matéria. Mas se eu fixar no espírito e na matéria, falta o pilar que é Deus. Nós não estamos aqui por obra do acaso, por um Big Bang, por um grande estouro. Nós estamos aqui regidos, orquestrados pelo autor da vida, que no início da Gênese e do livro dos Espíritos tem lá os atributos de Deus, eterno, princípio inteligente, autor de tudo que tem aqui. E é nesse sentido que eu vou agradecer minha mãe, que lá na infância ensinou para mim e para as minhas irmãs que existe um Deus. Porque isso, na maior parte das vezes, é o papel da família. A primeira Bíblia que eu ganhei foi dela, né, Letícia? Ela deu uma para cada uma. Bases divinas. O mundo não é mundo sem ter um arquiteto aí, um engenheiro, como vocês queiram chamar. Esse é o nosso papel diante dos nossos filhos. O que eles vão fazer com isso? Cabe a vocês? Cabe a mim? Então, na relação, o que me pesa? O que vai ser minha responsabilidade? Eu apresentar Deus para os meus filhos. Eu mostrar que existe um princípio inteligente, ainda que para nós seja inteligível muitas vezes. Que os próprios Espíritos nos advertem pela nossa falta de compreensão, pela dificuldade e as barreiras entre planos. De um jeito ou de outro, eles nos mostram que existe Deus, um princípio inteligente, perfeito, e nós, seres criados à sua imagem e semelhança, perfectíveis. E sem essa ideia de que somos mutuamente dependentes, que é essa condição em que Deus nos coloca, para sermos humildes, para a gente quebrar o egoísmo, para a gente abrandar essas inclinações que vêm com tudo, mas ao longo da nossa existência nós vamos aprendendo o que a gente pode ir mudando ali devagarinho. É na base familiar que nós vamos estruturar isso e ajudar os nossos descendentes e a quem na nossa proximidade, não precisam ser só familiares, quem na nossa proximidade possa experimentar a grandeza que é ser acolhido pela ideia de um amor incondicional em relação a mim como espírito. O Haroldo nos diz que evoluir é conexão com Deus. Toda vez que nós pensemos no conceito evolução, nós vamos pensar que nós estaremos tanto melhores
quanto maiores forem as nossas conexões com Deus. E para isso, né, nesse plano divino tão perfeito, isso daqui que temporariamente me pertence, só me pertence nessa encarnação. Por isso que isso aqui é matéria e acaba. Para que eu não chegue no plano espiritual com o meu personalismo em dia. Para que eu não me apegue daquilo que eu fui em algum momento das minhas existências. E ele complementa o Haroldo dizendo que evoluir é o nosso exercício de perder formas. É para isso que a gente está aqui. Perder formas, para o meu velho eu dar espaço ao meu novo eu. E aí eu vou perguntando, né? Essas perguntas eu faço para mim, vocês se perguntem aí. Como é que nós temos educado os nossos filhos? O que eu tenho apresentado para as minhas filhas? Qual é a herança que a terra vai receber? A partir daquilo que eu estiver incutindo como valores na vida das minhas filhas e vocês na dos seus. Quem nós vamos deixar aqui para dar sequência? De que forma esses indivíduos vão sendo educados, gerenciados, pensando sim, claro, a partir de um ponto livre-arbítrio, ok, mas essas primeiras impressões são nossas. E nem o fato da gente perder um filho faz com que nós deixemos de sermos pais ou mães. Então o compromisso é nosso. Como é que nós estamos fazendo isso? Que profissionais que nós vamos deixar? Que pensamento, que valores que nós estamos transmitindo? Então, já que eu comecei a falar de mãe, né, eu vou terminar a palestra falando de mãe, dessa estrutura familiar e no caso dela. Maria é uma figura espiritual que me inspira muito pelo enorme respeito que eu tenho por tudo que ela me ensina ao longo de muitos anos, como mãe espiritual. E pensar no que ela representou para o mundo quando ela aceitou a proposta de trazer o Filho de Deus à Terra, de trazer um Cristo para a Terra. Nós podemos pensar que ela era um espírito muito evoluído, muito conectado a Deus. E uma das coisas, além dessa, mais bonitas que eu penso que Maria faz, né, porque ela continua a fazer, é ter renunciado logo ao seu desencarne. E aqui eu não vou me recordar onde eu ouvi essa história, mas eu faço questão de reproduzir para vocês. Findado, né, o processo que ela tinha na Terra de trazer o Cristo, e já desencarnada, podendo habitar as esferas superiores, as quais era o seu devido lugar, ela não quer, porque ela vai viver o amor incondicional a nós, especialmente quando ela assume a regência dos planos umbralinos, quando Maria aceita a proposta de cuidar dos nossos irmãos suicidas. E isso para mim é de uma grandeza imensa, é de um valor e é algo extraordinariamente admirável. Então que nós pensemos aqui, né, mentalizemos a grandeza desse plano familiar que nós conhecemos através da história de Jesus,
e que ao longo do tempo aqui, todos nós que estamos num reencontro, né? Nós estamos nos reencontrando de outras formas, nós vamos aperfeiçoando ou buscando aperfeiçoar os nossos valores e perdendo um pouco das nossas antigas formas para ganharmos novas formas espirituais, novas maneiras de viver, de pensar, de estarmos aqui, aonde quer que nós estejamos colocados, no trabalho, na família, no seio do nosso lar. Que Jesus abençoe a cada um aqui presente, que dê a todos uma excelente semana e que o Cristo seja para nós sempre o guia e modelo das nossas vidas. Que assim seja.